Olá, meu nome é Fernando, eu sou professor de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo. E eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre esse canal no YouTube que foi criado pelo grupo de pesquisa helenística, chamado exatamente Helenística, né? É um canal formado por professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo, basicamente pesquisadores que se formaram pela Universidade de São Paulo e hoje atuam também em outras universidades, que tem como objetivo discutir assuntos relativos à história e à produção literária do período helenístico. Tá? Já teve aqui um vídeo feito pelo professor Breno, discutindo exatamente a questão da periodização do período helenístico. Tá? Então, só para lembrá-los, o período helenístico vai entre o ano de 323 a.C. até o ano de 31 a.C. Tá? São duas datas bastante simbólicas, né? 323 é a morte de Alexandre o Grande, e 31 é a data da Batalha de Ácio, quando o Egito Ptolomaico, que era o último reino helenístico ainda independente, ele é dominado por Roma, né? Portanto, esses dois momentos históricos, incluindo aí 3 séculos, né, do século III ao século I a.C., são esses dois momentos históricos que marcam o período helenístico. Logo, toda a discussão que a gente vai desenvolver nesse canal está centrada nesses 3 séculos. Evidentemente que a gente vai falar também de recepção dos autores do período helenístico na literatura posterior. Então, claro que nas discussões que a gente for desenvolver ao longo dos vídeos que forem sendo postados nesse canal, vão aparecer períodos históricos, autores que são posteriores ao século I a.C. E isso vem sempre no contexto da recepção. Tá? Ora, o nosso foco central são exatamente esses 3 séculos, século III a século I a.C. Tá? O meu objetivo aqui hoje é fazer uma brevíssima apresentação dos principais poetas dessa época. Basicamente 3. Eu vou falar aqui com vocês hoje, basicamente, sobre 3 poetas, que são Calímaco, Apolônio e Teócrito. Tá? Há outros poetas no período helenístico, tão importantes quanto. A gente tem de certa maneira, a gente tem bastante material poético preservado dessa época. Tá? E a gente vai ter, ao longo dos vídeos que forem sendo postados aqui, oportunidade de discutir cada um desses poetas, não só esses 3, Apolônio, Teócrito e Calímaco, mas também os outros poetas, Meleagro, Licofrão, Arato, né, Leônidas, etc. A gente vai ter oportunidade de falar sobre cada um deles, Herodas, né, Menandro, e discutir as obras que chegaram até nós ou inteiras ou fragmentadas. Tá? O objetivo do canal exatamente é esse, é apresentar para o público que não conhece a produção literária dessa época. Tá? Então, as discussões sempre têm esse caráter mais de divulgação, tudo bem? De introdução a esse assunto tão interessante que é a literatura dessa época. Tá? A minha intenção hoje, portanto, é simplesmente de apresentar esses 3 poetas e as obras que eles escreveram. Mais para frente, a gente vai ter vídeos independentes sobre cada um deles e muitas vezes mais de um vídeo, no caso, por exemplo, de Calímaco, que é um autor com tantas obras, né, a gente vai ter vídeos para cada uma dessas obras específicas que o Calímaco escreveu. Né. Apolônio também é um autor que merece vários vídeos sobre especificamente o poema épico que ele escreveu, que são as Argonáuticas, e Teócrito a mesma coisa. Então a gente vai se aprofundar nesses assuntos nos vídeos seguintes que forem sendo postados aqui. Tudo bem? Bom, eu queria começar, portanto, falando que tanto esses 3 poetas que eu mencionei, quanto a maior parte dos poetas que a gente conhece e que deixaram obras, né, tiveram obras que chegaram até nós, uma boa parte desses poetas da literatura do período helenístico passaram parte da vida deles, ou algum momento, pelo menos, da vida deles, em Alexandria. Tá? Ou seja, a cidade de Alexandria, portanto,
nessa época, é um grande polo cultural, é um grande centro cultural, né? Não é equivocado dizer que aquilo que representava Atenas no século V, agora é Alexandria, né? Então, Alexandria reúne os principais poetas do período. E, basicamente, são poetas que não são de Alexandria, que migram para Alexandria. Alexandria é uma cidade muito jovem, então ela foi fundada por Alexandre o Grande. Ou seja, no início do século III a.C., praticamente toda a população de Alexandria é formada por imigrantes. E os monarcas do Egito Ptolomaico, cuja capital era Alexandria, os monarcas do Egito Ptolomaico, eles incentivavam, né, essa migração e patrocinavam, financiavam a produção literária do período. Né? Não é à toa que, exatamente nessa época, que surge a famosíssima Biblioteca de Alexandria, por iniciativa dos próprios monarcas ptolomeus. A Biblioteca de Alexandria, que tinha como objetivo exatamente reunir toda a produção poética, ou poética, ou em prosa, toda a produção literária, né, composta até então, seja ela produção literária grega ou não. Tá? O objetivo da Biblioteca de Alexandria era exatamente reunir toda a produção feita até então. E o acervo acumulado pela biblioteca era enorme. A gente tem fontes tardias, especificamente uma fonte bizantina de um escoliasta chamado Tsetsis, Johann Tsetsis, que chega a afirmar que a Biblioteca de Alexandria chegou a recolher, enfim, armazenar 400 mil rolos de papiro. Isso não são exatamente 400 mil obras, né? Às vezes uma obra, ela, enfim, uma obra, ela pressupõe mais de um rolo de papiro. E às vezes um rolo de papiro pode conter mais do que uma obra. Então, são 400 mil rolos de papiro que foram reunidos, se a gente tomar como dignos de confiança esses dados do Tsetsis, que falou sobre isso no século XII da nossa era. Né? De qualquer forma, é um número enorme, né? É um número muito significativo. Tá? E a gente sabe que essas obras não eram só da literatura grega. Então, obras, enfim, da literatura judaica, egípcia, babilônia, persa, também entravam para o acervo da Biblioteca de Alexandria. Né? Nessa época, devidamente traduzidas para a língua grega. Tá? Além disso, as pessoas que trabalhavam na Biblioteca de Alexandria, né, os gramáticos, os filólogos, que estudavam os textos, que catalogavam os textos, que faziam edições dos textos, né, eles eram os poetas da época. Né. Dessa tríade canônica que eu mencionei para vocês, Calímaco, Apolônio e Teócrito, dois deles, Calímaco e Apolônio, eram, além de poetas, também gramáticos. Né. Calímaco, por exemplo, catalogou todo o acervo da Biblioteca de Alexandria numa obra chamada Os Pinax, né? Uma catalogação por gêneros. Né? Apolônio foi bibliotecário-chefe de Alexandria, o segundo bibliotecário-chefe de Alexandria, além de ser um estudioso da linguagem homérica. Né? Outros poetas da época, por exemplo, Alexandre da Etólia, fez as edições dos textos trágicos e dos dramas satíricos. Né? Licofrão fez as edições dos textos cômicos. Então, Filetas de Cos, por exemplo, que é um poeta já pré-alexandrino, né? Ele teria feito um estudo da linguagem homérica, teria feito um glossário, né, da linguagem homérica. Então, esses poetas, eles são, ao mesmo tempo, gramáticos. E, evidentemente, que toda essa formação gramatical filológica, esses estudos filológicos que eles desenvolveram, isso vai se refletir na própria obra poética deles. Essas discussões filológicas vão estar, de maneira indireta, presentes nessas discussões, nas próprias obras que eles vão escrever. Então, é claro que a produção literária do período helenístico tem uma característica bastante livresca, né? E também a gente tem que pensar que nessa época essas obras poéticas eram pensadas muito tendo em vista um leitor. Né? A literatura nos séculos anteriores, no período arcaico, no período clássico, ela existia em função dos contextos de performance.
né? E muitas vezes são esses contextos de performance que vão delimitar as características daquele gênero, né? Seja dialeto, metro, assunto, matéria, imagens, etc. Na literatura do período helenístico, evidentemente que os contextos de performance existem. Alguns caíram em desuso, outros novos apareceram, mas há contextos de performance, obviamente, na literatura do período helenístico, né? E não falo só de simpósios, não, outros também, não só o simpósio. Mas, além dos contextos de performance, no período helenístico ganha muita força a imagem, enfim, a ideia do leitor, o leitor dos poemas. Que eu não estou dizendo que o leitor surge no período helenístico. A gente já tem informações de leitura de obras desde o período clássico. Né? A gente tem referência a isso desde o período clássico. Né? A gente tem referência, por exemplo, na Apologia de Sócrates, ao mercado de livros que existia na Ágora. Né? Nas Rãs do Aristófanes, se fala das pessoas que podem acompanhar as performances dramáticas munidas dos seus livros. Então, a gente tem informações de um público leitor já desde o período clássico. O que eu quero dizer aqui é que no período helenístico a ideia do leitor se intensifica. É isso que eu estou dizendo. Tá? Se intensifica. Tudo bem? Bom, eu vou mostrar para vocês uma imagem para vocês terem em mente, quando eu falei Egito Ptolomaico, eu quero dizer exatamente esse território aqui, né, ao sul do Mediterrâneo. É aqui que se situa o Império Ptolomaico, que durou 3 séculos. Tá? Do século III ao século I antes de Cristo. Tudo bem? Alexandria fica na costa do Mar Mediterrâneo, fica no delta do Nilo. Tá? Bom, o auge do Império Ptolomaico foi especificamente a primeira metade do século III a.C. Tá? Ou seja, o período que vai de Ptolomeu I a Ptolomeu III. Então, a maior parte dos autores da literatura do período helenístico a maior parte se situa nesse período, entre Ptolomeu I, que governa o Egito, né, de 305 a 282 a.C., e esse Ptolomeu I foi, inclusive, general de Alexandre, durante as campanhas de Alexandre, ele acompanhou Alexandre, né, então, o auge do Egito Ptolomaico vai de Ptolomeu I Sóter, entre 305 a 282, até Ptolomeu III Evérgeta, de 246 a 221 a.C. Ou seja, grande parte, a maior parte dos poetas da literatura desse período se situa aqui, tá? Cobrindo quase, digamos assim, o século III a.C. Tudo bem? Embora, quando a gente faz uma cronologia dos principais poetas da época, quase todos eles a gente situa na primeira metade do século III a.C. Bom, ok. Eu vou começar comentando o mais famoso de todos, que é Calímaco de Cirene. Quando se fala de literatura do período helenístico, é impossível não falar de Calímaco de Cirene. Impossível. Bom, por quê? Porque, de certa maneira, Calímaco foi um poeta que estabeleceu alguns pressupostos poéticos que foram seguidos por outros autores após dele. Né? Calímaco de Cirene, ele discute ao longo da sua obra, né, várias questões estéticas que são muito importantes, muito pertinentes para a discussão da literatura do período. De tal forma que essas discussões que o Calímaco desenvolve ao longo da sua obra, elas vão estar refletidas nas obras dos demais poetas. Tá? A gente pode falar de uma estética calimaquiana, de uma poética calimaquiana, que aparece na produção poética de grande parte dos autores dessa época. Né? É como se uma grande parte dos poetas do período helenístico fossem, esses poetas fossem, em grande parte, poetas calimaquianos. Tá? Isso é bem interessante. Né?
É como se no processo de transmissão da poesia do período helenístico até nós, nesse processo de transmissão, de certa maneira, foram privilegiados os poetas calimaquianos, porque foram eles que chegaram até nós. Tá? Agora, por uma grande ironia, apesar de Calímaco ter sido um poeta tão referencial e a obra dele ter tido tanta repercussão e tanta recepção nos séculos seguintes, não só na literatura grega, mas também na literatura latina, né? Basta a gente pensar em Catulo, ou nos poetas do período augustano, por exemplo, apesar dessa penetração que Calímaco teve na tradição literária posterior, pouca coisa dele chegou até nós. O que faz a gente pensar sobre os critérios de transmissão dos textos, né? Então, um poeta tão importante como Calímaco não chegou para nós de maneira razoável, né? A principal obra que o Calímaco escreveu se chamava As Origens, ou em grego, Aitia, né? É esse item A do PowerPoint que eu fiz para vocês. Era um poema elegíaco, né? E esse poema elegíaco chegou para nós somente através de fragmentos. A gente consegue reconstruir um pouco a estrutura desse poema, né? Mas o poema em si, infelizmente, a gente não conhece. Tá? Agora, ele foi um grande modelo, por exemplo, para as metamorfoses do Ovídio, o Zaitia do Calímaco, as origens. Né? Mas o modelo Calímaco não chegou até nós. É uma lástima, né? É uma lástima. Além do Zaitia, o Calímaco escreveu uma coleção de pelo menos 13 jambos, que também não chegaram até nós, chegaram só fragmentados. Ele escreveu um poema épico breve, curto, um poema épico de talvez no máximo 2.000 versos, chamado Hécale. Tá? O nome que se dá a esses poemas épicos breves é um nome moderno que se criou para designar esses poemas épicos breves na antiguidade. O nome que se dá é epílio. E eu vou depois fazer um vídeo mais para frente só para discutir um pouco o que é um epílio e o que é esse poema do Calímaco chamado Hécale. Epílio seria uma epopeiazinha. Tá? Também a Hécale chegou para nós bastante fragmentada. Tá? O que chegou para nós do Calímaco via tradição manuscrita, os textos que a gente consegue ler do Calímaco integralmente hoje em dia, são os 6 hinos que ele escreveu: o hino a Zeus, o hino a Apolo, o hino a Ártemis, o hino a Delos, a ilha de Delos, o hino chamado de Banho de Palas e o hino a Deméter. E, além disso, a gente tem também 63 epigramas que chegaram até nós através da antologia palatina, tá? E da antologia de Planudes. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem da obra de Calímaco. Via manuscrito, a gente tem os 6 hinos e os 63 epigramas. Mas as obras da antiguidade mais citadas do Calímaco, mais mencionadas, as mais modelares, eram, sobretudo, o Zaitia, tá? E em escala menor a Hécale. Mas o Zaitia, quando se pensa nos poetas canônicos, nos poetas considerados modelares para cada gênero poético, Calímaco sempre é mencionado como poeta elegíaco. É como se o Zaitia dele fosse a sua grande obra-prima. Tá? Uma lástima que a gente não consiga ler esse texto. Agora, é interessante que no prefácio desse poema, o Zaitia, a gente tem um prólogo chamado Prólogo aos Teuquines, em que se discute um pouco questões de estética, questões de poética. É como se o Calímaco, no prólogo desse poema chamado As Origens, ele apresentasse ao leitor as principais características da sua obra poética. Tá? E eu vou falar um pouco sobre isso brevemente, porque essas principais características da obra poética de Calímaco vão se refletir nas obras dos demais poetas, em grande medida, dessa época. Tá? Bom, então eu começo lendo com vocês o início desse prólogo. Por sorte, a gente tem fragmentos desse prólogo aos Teuquines. Tá? Só para esclarecer, Teuquines é um nome que o Calímaco usa para se referir aos seus detratores, aqueles que criticam a sua poesia, ou seja, os seus inimigos poéticos. Né? Ele não diz quem são esses inimigos poéticos, ele diz que eles são chamados de
Teuquines. Os Teuquines são uma figura mitológica, a gente conhece pouco sobre os Teuquines, quem seriam esses seres, né? Mas até onde a gente sabe, uma das fontes para isso é o historiador Diodoro da Sicília. Os Teuquines, eles seriam naturais da ilha de Rhodes, segundo o que relata Diodoro da Sicília, né? E aí tem várias versões, eles seriam feiticeiros, eles trabalhariam com metalurgia, eles seriam os primeiros a fazer, né, forjar, a criar imagens de deuses, portanto, escultores, portanto, artistas, né? E eles teriam cuidado de Poseidon, ainda criança. Ou seja, os Teuquines, portanto, eles estão numa linha cronológica, né, numa geração anterior à geração dos deuses olímpicos, Poseidon, Zeus, Deméter, etc. O que significa, portanto, que os Teuquines podem ser considerados seres pré-olímpicos, então de um passado muito remoto. Tá? E o próprio Diodoro vai dizer que eles foram os primeiros a criar imagens dos deuses, mas que as imagens que eles criaram dos deuses foram refeitas pela tradição posterior, ou seja, as imagens que os Teuquines criaram dos deuses foram consideradas, portanto, ultrapassadas. Eu já volto a esse ponto, eu só queria que vocês retivessem isso em mente. Os Teuquines, pensando nos relatos mitológicos existentes sobre eles são considerados, portanto, artífices pré-olímpicos. Isso é muito importante a gente ter em mente. Tá? Bom, e o Calímaco usa esse rótulo, portanto, ele está falando certamente com seus detratores poéticos contemporâneos, seja lá quem for, né, poéticos do Calímaco. Só que ele não chama esses inimigos poéticos pelo nome, ele usa essa imagem, esse rótulo dos Teuquines, desses seres mitológicos que são os Teuquines. Né? Então, no início desse prólogo aos Teuquines, ele vai dizer por que esses Teuquines, por que esses detratores, né, esses inimigos poéticos do Calímaco, criticam a poesia dele, Calímaco. Tá? Então ele diz, os Teuquines chiam contra o meu canto, tolos que não se tornaram amigos das musas, porque um canto contínuo sobre reis ou heróis, em muitos milhares de versos, não fiz, mas desenvolvo uma narrativa de modo breve, como uma criança, embora tenha muitas décadas de idade. Bom, então fica evidente aqui que os Teuquines, eles criticam Calímaco porque ele não compôs um canto contínuo, em muitos milhares de versos, sobre reis e heróis. Ou seja, entre a questão da matéria do poema, reis e heróis, matéria, portanto, elevada, entra em questão a extensão do poema em muitos milhares de versos, poema longo, e entra em questão a discussão sobre a unidade de um poema, um canto contínuo. Tá? Então, são três discussões muito importantes que têm que ser levadas em conta aqui. A matéria elevada, a extensão, um poema longo, e a unidade, o conceito de unidade. Né? Eu não vou desenvolver muito esse ponto aqui, porque a gente vai ter um vídeo mais para frente só para falar sobre o prólogo aos Teuquines. Né? Mas eu só queria deixar já antecipada a reflexão de que esse prólogo esse prólogo aos Teuquines antecede uma elegia chamada As Origens, né? É uma elegia de a gente só tem esse poema em fragmentos, então é difícil você mensurar com precisão o número de versos que esse poema teria. Mas ele teria uma divisão em 4 livros, e esses 4 livros somariam aproximadamente entre 5.000 e 6.000 versos. E esse poema, As Origens, contaria histórias sobre origens de cultos, de ritos, de constelações, e muitas vezes essas narrativas que contam origens, portanto, narrativas etiológicas, tá? Narrativas etiológicas. Então, muitas vezes essas narrativas que contam origens, elas têm como personagens Apolo, Héracles,
né, ah, ah, monarcas, Ptolomeu, né? Portanto, os personagens dessas narrativas são deuses e heróis. E o poema, né, teria 4 livros, somando, né, aproximadamente entre 5.000 e 6.000 versos. Então a gente pode falar que seria um poema longo. Agora a questão é, são narrativas curtas. Cada história contada, cada história, né, cada narrativa etiológica que comporia esse poema, ela seria, ela própria, curta. O poema seria, portanto, uma colcha de retalhos de várias narrativas etiológicas. A soma das narrativas etiológicas gera um poema longo. Agora, a narrativa etiológica em si é curta. De certa maneira, é uma discussão complexa que eu vou desenvolver mais para frente, mas eu só quero que vocês tenham em mente que o poema do Calímaco abre com uma discussão que envolve a questão do tamanho de um poema, tá? Uma discussão sobre a questão da poesia grandiosa, tá? Poesia grandiosa, e é uma discussão concernente à unidade ou descontinuidade narrativa. Né? O Kalima escreveu um poema, portanto, que é uma sequência de narrativas ideológicas que aparentemente não tem muita conexão entre si. Então, portanto, é uma sequência descontínua de narrativas. Tá? Aí a gente vai ter com isso algumas pistas de características da poesia desse período. E como esses elementos todos vão ser incorporados pelos poetas dessa geração e das gerações seguintes. Tá? De uma tal forma que a gente pode falar que aí a gente está entrando no campo de uma discussão poética calimaquiana. Tá? Na sequência, eu leio com vocês mais um trecho desse prólogo aos Teuquines, que eu acho interessantíssimo, que é já no meio para o final desse prólogo, que é o seguinte trecho. Tá? Quando primeiro coloquei a tabuinha sobre os meus joelhos, Apolo Lício disse a mim isso. Aí vem a fala do deus Apolo. Também te ordeno o seguinte: percorre as vias por onde as carroças nunca vão. Não guies o carro pelas mesmas trilhas dos outros, nem por um caminho largo, mas por rotas inusuais, mesmo se guiares por uma mais estreita. Obedeci a ele, pois cantamos junto aos que amam o som melodioso da cigarra e não o zurro dos asnos. Bom, aqui a gente tem várias questões a pontuar. A primeira delas é uma imagem tradicionalíssima com a qual o Calímaco trabalha, que é a equiparação do fazer poético a um caminho a ser seguido. Tá? Isso não é uma novidade, né? A gente tem ecos disso em Píndaro, de certa maneira até mesmo em Homero. No entanto, o que eu destaco aqui é a imagem que Calímaco cria. Ele não está simplesmente desenvolvendo a ideia de que a poesia é um caminho que você segue, mas ele está desenvolvendo a ideia de que há vários caminhos, né, que você pode seguir. Há o caminho comum por onde todos vão, portanto, é um fazer poético compartilhado por vários poetas, que vira alguma coisa recorrente, tá? E é um fazer poético que é representado por uma trilha estreita, vazia, porque ninguém segue por ela, né? E, portanto, provavelmente mais árdua. Né? É essa trilha estreita que Calímaco opta por seguir. Apolo indica para Calímaco exatamente isso. Não siga pelo caminho por onde todos vão, mas escolha o caminho inusual. Né? De certa maneira, é como se Apolo aparecesse no prólogo aos Teuquines como grande responsável pela poética calimaquiana. E faço um parênteses, é interessante que nas instâncias poéticas da obra do Calímaco, em que se discute poesia, a gente tem discussões sobre sobre discussões metapoéticas nas obras nos poemas de Calímaco. A gente tem isso no Prólogo aos Teuquines, a gente tem isso no Jambo 13, a gente tem isso no Hino a Apolo. Em todas essas instâncias da obra de Calímaco em que se discute poesia, em que Calímaco defende um estilo de compor poesia, sempre em resposta aos seus detratores, né,
o que a gente percebe é que Apolo está sempre presente nessas três instâncias que eu citei. Então, Apolo, de certa maneira, é como se ele fosse o grande guardião dessa, e o responsável por essa estética poética calimaquiana. Calímaco sempre opta por discutir poesia em contextos nos quais Apolo está presente. Isso é interessante porque os inimigos dele são os Telquines. Os inimigos dele, Calímaco, são os Telquines. Seja lá quem for, de fato, o seu detrator, isso não importa. Não importa saber quem está por trás da figura dos Telquines. Isso é insignificante. O que é interessante é a gente pressupor que o Calímaco opta em representar os seus detratores poéticos como figuras mitológicas que são consideradas ultrapassadas, são pré-olímpicas. Então, o fazer poético dos Telquines é um fazer poético tido como ultrapassado, né? As imagens de deuses que os Telquines fizeram no passado, eles foram os primeiros a fazer imagens de deuses, segundo Diodoro da Sicília, essas imagens de deuses são consideradas ultrapassadas, foram refeitas, porque foram consideradas ultrapassadas, né? Então, o fazer poético dos Telquines representa um estilo poético que caiu em desuso, e a poesia de Calímaco representa, portanto, uma resposta a essa rota comum por onde todos seguem. A rota dos Telquines é a rota comum, todo mundo vai por lá. Mas a que Calímaco opta por seguir é a rota por onde ninguém vai. A rota estreita, apertada, mas é a rota que ele escolheu. Tá? Para fechar, ele diz, né? Ele obedece aos preceitos de Apolo, porque ele canta junto aos que amam o som melodioso da cigarra e não aos que amam o zurro dos asnos. O prólogo Stelkini se vale de toda uma imagética para desenvolver essa defesa de um programa poético calimaquiano, é uma imagética baseada em tamanho e em sonoridade. Então, a cigarra, por exemplo, um animal pequeno, um inseto pequeno, se opõe ao asno, um animal grande, né? Ou a andorinha se opõe, uma ave pequena se opõe ao grou, uma ave grande. O som da cigarra é visto como agradável. Os gregos tinham, de certa maneira, um prazer, né, pelo som produzido pela cigarra, pelos grilos. O som desses animais sempre parece, em contexto de discussão poética, como um som agradável de se ouvir. O símbolo da boa poesia, né? Então, o som da cigarra é agradável de se ouvir. O zurro dos asnos, não. Então, o Calímaco, portanto, se vale dessas imagens de peso, por exemplo, né? Ele vai dizer que a poesia dele não tem que ser medida tem que ser avaliada pela medida persa, portanto, você não vai medir um poema de Calímaco se ele é bom ou se ele é ruim, usando um critério de extensão, uma medida, é como se fosse avaliar um poema, se é bom ou não, usando um metro, né? Então, são várias imagens que Calímaco desenvolve ao longo do prólogo aos Telquines para defender esse programa poético, imagens baseadas em questão de extensão, tamanho, extensão, né, questão de som, né, animais pequenos, animais grandes, etc. Né? Bom, então, o que a gente pode tirar de tudo isso que eu apresentei para vocês sobre o prólogo aos Telquines, sobre esse prefácio que é um pequeno poema que discute exatamente a confecção poética, né, que discute exatamente esse programa poético calimaquiano. Bom, o que a gente pode, de primeira, né, deduzir é que, primeiro ponto, a gente vai ter aqui uma espécie de defesa de uma poesia breve. E eu repito, a gente vai voltar a falar sobre tudo isso mais para frente, mas o primeiro ponto que eu acho destacável é esse: a defesa de uma poesia breve, de um poema breve. Né? Segundo ponto, a gente vai ter a defesa de um programa poético que tende a evitar a grandiosidade, ou seja, um rebaixamento poético. Isso vai ser muito interessante quando a gente for analisar, por exemplo, o experimento épico do Calímaco. A fala de experimento eu uso exatamente porque eu acho adequado usar nesse contexto. Calímaco compõe um poema épico em que a grandiosidade da poesia épica ela é completamente reavaliada, porque ele compõe um poema épico cuja protagonista é uma anciã, uma velhinha que mora isolada no meio do nada, né? E que é absolutamente
pensando na poesia épica nos moldes de Homero, é uma personagem que é absolutamente inadequada como protagonista de uma epopeia. Portanto, ele compõe um poema épico e chama esse poema épico, a partir do nome dessa protagonista, né? Ele compõe um poema épico sobre uma anciã. Né? Então, é o rebaixamento da matéria. Né? A brevidade, o rebaixamento é a questão da descontinuidade narrativa. São três pontos que eu acho importante, né, serem destacados e que a gente pode inferir a partir da leitura do prólogo aos Teuquines. Tá? Mais para frente a gente vai discutir o prólogo aos Teuquines inteiro num vídeo que eu vou postar na sequência, tá? Nas próximas semanas, tudo bem? Mas aqui vai só algumas características que eu acho pertinentes, porque todas essas características, essas três que eu mencionei agora com vocês, elas vão ser fundamentais para a leitura da obra de outros poetas dessa época. Ou seja, isso faz parte de um programa poético que é compartilhado por vários autores nesse período. Então, nesse sentido, é muito importante ter isso em mente. Tá? Bom, o segundo poeta que eu vou destacar, que eu destaco para vocês, é Apolônio de Rhodes. Tá? É um poeta épico, ele compôs uma obra chamada As Argonáuticas. É um poema épico dividido em 4 cantos, cuja matéria diz respeito à expedição dos argonautas em busca do Velocino de Ouro, na longínqua Cólquida. Tá? É um mito muito famoso esse, né? O mito da expedição dos Argonautas. É um mito que as pessoas conhecem muito, né? Seja por conta do cinema, da literatura, não só a literatura grega, mas a história dos Argonautas aparece, tem referências a ela nas mais variadas literaturas, né? Até mesmo nos quadrinhos, a história dos Argonautas, ela aparece, né? Mas é interessante que o primeiro poema épico que a gente conhece, que tratou integralmente da expedição dos Argonautas, foi exatamente esse. Foram as Argonáuticas do Apolônio de Rhodes. Tá? Bom, então, só por conta disso, esse poema tem uma importância fulcral. Né? Apolônio de Rhodes é um poeta calimaquiano, até o último fio de cabelo. Eu vou discutir isso com vocês mais para frente, né? Em outros vídeos. Durante muito tempo se falou de uma contenda, de uma rixa poética entre Calímaco e Apolônio, né? Portanto, Apolônio seria um anticalimaquiano, mas essa leitura é completamente equivocada. A gente pode, todos esses elementos que eu discuti com vocês, relativos ao prólogo aos Teuquines, essas discussões poéticas presentes no prólogo aos Teuquines, todas elas vão estar refletidas na obra de Apolônio. Tá? Então, mais para frente, eu quero discutir com vocês exatamente como esses elementos todos vão estar presentes nas Argonáuticas de Apolônio de Rhodes. Tudo bem? Por fim, o último poeta que eu destaco é o Teócrito de Siracusa. Né? Teócrito é um poeta muito famoso por ser associada a ele a criação de uma espécie poética chamada de poesia bucólica. Tá? Ele teria sido, portanto, o primeiro poeta que nós conhecemos a compor poemas que a gente chama de bucólicos. Tá? Poesia pastoral. Essa é uma discussão também muito complexa, a gente vai desenvolver ao longo de outros vídeos, né? O que é exatamente poesia bucólica, quais são os modelos do Teócrito, né? A poesia bucólica é baseada em vários modelos que Teócrito mistura para compor essa espécie poética que é completamente inovadora. Os poemas do Teócrito são completamente inovadores, porque são poemas hexamétricos, portanto, poemas que se valem de um método próprio da poesia épica, mas são poemas hexamétricos que se valem de um dialeto que não é próprio da poesia hexamétrica e que tem como protagonistas pastores, portanto, protagonistas que também não são usuais, não são comuns na poesia hexamétrica. Então, o que o Teócrito faz é uma mistura muito interessante que vai ter como consequência a criação de uma espécie poética de longa tradição, que é uma tradição que ultrapassa a antiguidade e chega até a literatura moderna, que é a poesia bucólica. Né?
Da obra de Teócrito, o que chegou até nós foi uma coleção de 30 idílios, tá? Atenção, não são 30 poemas bucólicos, são 30 idílios. Eu quero discutir mais para frente com vocês em outros vídeos a diferença entre idílio e poesia bucólica. O que é um idílio, né? A palavra idílio em grego não significa o que é um idílio em português, tá? Mas eu vou deixar essa discussão mais para frente porque ela é bastante extensa, tá? Não vai caber aqui. De qualquer forma, só antecipando, esses 30 idílios, esses 30 poemas do Teócrito, eles têm o mais variado, bastantes assuntos abordados, né? Desses 30 idílios, cerca de 11 tem como matéria exatamente a poesia pastoral, pastores, né? Pastores em contexto de duelo de cantos, pastores em momento de repouso, pastores se queixando por amores não correspondidos, etc. Então, desses 30 poemas do Teócrito, pelo menos um pouco mais de um terço, de fato, enfim, são poemas pastorais. Um terço, basicamente, constitui poesia pastoral. Agora, o restante, não. Você tem poemas, por exemplo, do Teócrito, nesse corpus de 30 idílios, sobre deuses, então, sobre Héracles, sobre os Dioscuros, Castor e Polideuces. Você tem poesia encomiástica, a Ptolomeu, né? Você tem poemas dramáticos que se passam na cidade, né, em Alexandria. Então, você tem o contexto de duas mulheres que vão visitar o palácio dos Ptolomeus durante um contexto de celebração, né? Você tem dois mercenários conversando, você tem duas mulheres realizando uma feitiçaria, ou seja, são poemas dramáticos, de fato, sem narrador, né, são chamados mimos urbanos. Então, você tem uma grande variedade de matéria nesses 30 idílios que o Teócrito escreveu. Ele tem uma obra bastante variada, né? Então, o título idílio engana, tá? E eu quero falar detalhes sobre isso mais para frente. Agora, 30 idílios isso não significa 30 poemas bucólicos. A obra do Teócrito é uma colcha de retalhos. E dentro dessa categoria de 30 idílios, a gente tem poemas que pertencem a variados gêneros poéticos. Tá? A gente vai discutir isso mais para frente. Tudo bem? Além dos 30 idílios do Teócrito, a gente tem aí 25 epigramas que chegaram para nós via Antologia Palatina ou Antologia de Planudes. Tá? Então, essa é a obra que a gente conhece do Teócrito, tudo bem? Que chegou até nós. Bom, esses são os três principais poetas, né? Teócrito, Apolônio e Calímaco. Agora, há outros, vários, né? Com obras preservadas. Então, você tem aí, por exemplo, Meleagro, que é um poeta de epigramas, tá? Responsável pela primeira antologia de epigramas que a gente conhece, que é a Grilanda. Você tem Licofrão, que é um poeta de poesia dramática, tá? Ele compôs tragédias, das obras que ele compôs, somente uma chegou até nós, que é uma, entre aspas, tragédia, chamada Alexandra. Eu coloco entre aspas porque ela é exatamente um monólogo dramático, não propriamente uma tragédia. A gente vai também ver isso em detalhes mais para frente. Tem um poeta chamado Arato, que compôs um poema épico, didático, né, nos moldes dos trabalhos dos dias de Hesíodo, porém, o poema do Arato é sobre astronomia, é um poema chamado Os Fenômenos, um poema interessantíssimo, Os Fenômenos, né. Você tem também poesia didática com um poeta chamado Nicandro. Você tem, de poesia dramática, você tem uma coleção de mimos, né, que são pequenas cenas do cotidiano representadas de forma dramática, né. O autor dessa pequena coleção de mimos que chegou até nós via papiro, né, se chama Heródotas, né, você tem os fragmentos de Menandro, poeta da Comédia Nova, etc. Você tem uma vasta produção poética preservada, ou via tradição manuscrita, ou via papiro, né? Caso do Menandro, caso do Herodas, por exemplo. Então a gente vai ter oportunidade nesse canal de falar sobre todas essas obras em detalhes. Então, sempre com a finalidade de apresentar para vocês esses autores e a produção desse período, tá certo? Eu vou encerrar por aqui, portanto, essa minha primeira empreitada no canal Helenística,
Só para fechar, eu vou dar para vocês uma breve bibliografia do que eu apresentei. Eu vou indicar 4 livros, tá? Eu começo com o primeiro deles, que é o livro mais básico, é um livro interessantíssimo para quem está tendo o primeiro contato com a literatura do período helenístico. É o livro da Catherine Gutzwiller, A Guide to Hellenistic Literature. É um livro, de fato, que a autora desse livro é uma professora universitária dos Estados Unidos, tá, de Ohio, mas o livro não pressupõe exatamente um público acadêmico. Esse livro tem a intenção de divulgar para um público mais leigo a produção poética desse período. Portanto, é um livro com poucas notas de rodapé, é um livro mais para quem está tendo o primeiro contato de fato com a literatura do período e tem poucas referências, né? Se vocês se interessarem por esse assunto, eu recomendo que comecem por esse livro, tudo bem? O livro seguinte que eu indico para vocês é um livro feito em parceria pelo Marco Fantuzzi e pelo Richard Hunter, Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry. Já é um livro que pressupõe um conhecimento prévio de alguns assuntos, é um livro um pouco mais árduo, tá? Porém, um livro muito importante. Ele se divide por gêneros e autores na apresentação do assunto, e mapeia basicamente tudo que eu disse para vocês aqui, tá? Diferente do livro da Catherine Gutzwiller, que trabalha com tanto poesia quanto prosa, o livro do Fantuzzi do Hunter trata só de poesia, tá? Só de poesia. Por fim, o livro do Gregory Hutchinson, Hellenistic Poetry, né? Esse é um livro do final dos anos 80, é uma das primeiras obras a tratar com bastante seriedade, de maneira, no estilo de um manual, a literatura do período, né? A literatura helenística, durante muito tempo, foi vista como literatura de decadência, então, havia pouco material crítico sobre os poetas do período, né? Havia pouca produção crítica sobre esse assunto. Então, um primeiro livro de fato significativo, né, sobre a poesia do período, do meu ponto de vista, que trata despido de uma porção de preconceitos que acompanharam a abordagem da literatura helenística por muitas décadas. O primeiro livro, do meu ponto de vista, que traz essa abordagem mais eficiente, de maneira, na forma de um manual, é exatamente o livro do Hutchinson. Porém, esse livro eu indico para quem já tem também um conhecimento prévio de vários assuntos. Não é um livro para quem está se iniciando nesse campo, tá? Eu recomendo como um livro a ser lido a posteriori. E para fechar, em português, um livro da Erika Werner, né? Erika Werner, que, enfim, é professora da USP, fez mestrado e doutorado na USP também. Ela escreveu um livro sobre os hinos de Calímaco, poesia e poética, e o primeiro capítulo desse livro um capítulo extenso, um capítulo muito interessante, sobre o prólogo às Teuquines. Tem a tradução do prólogo às Teuquines e uma análise verso a verso desse importantíssimo poema, que é o prólogo às Teuquines. Então, em língua portuguesa, é a discussão mais completa que eu conheço sobre o assunto, tá? Então, recomendo que vocês, para quem ainda só lê em português, recomendo que vocês comecem por aqui, mas mesmo para quem lê em inglês, eu acho que é também uma excelente porta de entrada. Esse capítulo 1 é muito interessante, é muito bom, e vai dar para vocês uma porção de referências, tá? Então, fica aqui a minha indicação, certo? A gente volta a se encontrar em outros programas aqui nesse canal, em outros vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, né? Até logo.